ok? Circunda a cabeça para um lado e para o outro. Duas vezes para cada lado. Deixa eu arredondar isso daqui. Agora os ombros. Opa! Veio a Nicole! Vamos lá, Nicole! Já começa fazendo de novo, Nicole! Para frente. Muito bom. Agora eu vou fazer um que eu fiz na oficina do SESC com o terceiro ano. Eles fizeram e eu fiz, eu nunca mais tinha lembrado de fazer esse exercício. E eu senti tudo, gente. Ó, a gente vai mexer o quadril, fazer uma circundução de quadril. Ai, eu senti um monte de coisa, hoje já tá legal. Mas a gente esquece de mexer, né? Muito bem. Nós temos que saltar quanto tempo? Ninguém vai falar comigo, tudo bem. Eram acho que 3 minutos. Meia hora. 4 minutos e meio. Na próxima aula também vai ser 4 minutos e meio. Depois eu vou tentar ir para 5, certo? Ô, senhora, tu sabe esse de mexer o quadril? Parece que tá virando um bambolê. É. Na hora de saltar agora, tu não quer tirar o fone, Davi? Preparados? Para você conseguir ligar a câmera. Tudo bem, eu vou dar meu perdão. Então, vamos lá. Bem pertinho do chão, pulando, bem pertinho do chão. Tranquilo? Abre e fecha. Abre e fecha. Para frente e para trás agora, ó. Corre no lugar. Tenta mexer mais as pernas. Não precisa mexer aqui em cima, gente. Mexe mais as pernas. Cansa muito se tu mexer o tronco junto. Pequenos chutes, ó. Pequenos chutes. Mantenha a barriga encolhida. Corre no lugar. Agora nós vamos fazer chutes cruzando, ó. Passando por frente do corpo, perna oposta. Dá uma torcidinha no corpo. E levanta um pouco mais a perna. Corre normal. Agora a gente vai jogar os pés para os lados. Vai lá. Corre normal. Agora, a gente vai circundar o braço ao mesmo tempo. Foi. Você não vai Muito bom. Vamos lá, normal. Agora a gente vai variar. Passo para lá, passo para cá. Aqui, ó.
Normal. Agora, se preparem para pular num pé só. Segura aí. Soninho, pulando com soninho. Num pé só. Troca. 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 Normal. Vamos correr um pouco agora. Vai para frente e vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. No lugar. Só mais 10 segundos. E vai parando. Sora, Respira. parece que deram uma facada aqui, até aqui. Por isso que eu não aumento 5 minutos ainda não vai dar. Respira fundo. Tudo bem? Agora, vai lá no alto, encolhe, flexiona o tronco para um lado, para o outro lado, sem mexer o quadril. Primeiro lado, segundo lado. Ok. Lá embaixo, médio afastamento de pernas. Flexionar, lembrando sempre, é dobrar. Tenta tocar na canela ou no pé. Se alguém conseguir tocar no chão, pode ser. Dobra o joelho e sobe. Agora, olha só. Tranquilo? Agora, vocês vão, com o tronco retinho, vocês vão dar um passo à frente, dobrar, tronco reto e voltar. Nós vamos fazer isso intercalando pernas. Vamos lá? Foi. 1, 2. Não deixa o joelho passar do pé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Solta a perna. Afasta médio para grande afastamento. Agora, barriga encolhida, a gente vai dobrar o joelho, deixando o tronco retinho. E vamos ficar assim uns 4 minutos, pode ser? Assim, fazendo nada, 4 minutos? Pode? A perninha aguenta? Vocês estão com a perna dobrada? Tá tudo tranquilo? Não. Oh. Tá doendo um Tô pouco. morrendo de sono. Ah! Ainda gira o braço aqui, ó, Sora. Então, vó, boa lembrança. Quero ver quem treinou, já deu tempo de aprender um braço para cada lado. Bom, Laura. Bom, Vitória. Alícia, muito bom. Cassiane, muito bom. Uau, a Nicole está ensinando a maninha? Muito bom, Nicole. Chamou o Gabi, muito bom. Professora. Sai, Pedro!
Jorge está quase. Isso. Muito bem. Descansa os braços, pés unidos. Pés unidos. Flexão do tronco para frente, tocando no pé, na canela ou no chão. Todo mundo lá? E voltou. Tranquilo? Sim. Podem sentar. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por aquelas pessoas que deixaram eu ver o exercício. E feliz dia a todos vocês, né? É dia de vocês ou não é? Eu não sei mais se é ou não é. Porque o resto do ano eu sei que não é, mas agora parece que é, não sei. Ô, Sora, Ah, a minha irmã disse que gostaria de ti, Sora. querida, beijo nela. Beijo, Lê. Tá Tá, vergonha. gente? Eu espero receber as atividades de vocês, então, certo? Pastora. A Vida, a Manuela e outros que me mandam assim de vez em quando. Mande todos. Certo? Sabrina tá aí? Estou. Ótimo. Beijos para vocês. Sintam-se abraçados segunda-feira, tá? Comemore. Obrigada, então, Sabrina. Tchau, Tereza. Até. Que Tchau. Davi, que Davi. Tchau, Sora. Tchau. Eu falo um negócio pra Sora Tereza. Sora. Não. Fala, Davi. É que eu tenho meu motivo que eu não tô gravando nem tirando foto. É que, né? Eu faço, só que eu me esqueço de gravar. Tava tomando no seu. Tira só Eu uma faço fotinho. tudo. Hã? Tira uma fotinho. Então, só que eu já fiz tudo. Aí eu me lembro que tem que gravar lá, eu tiro a foto. Então, tu acessa no Classroom e diz, estude e assim, me conta isso, que eu tenho que saber o que ter. Ô, Sora Tereza, a minha irmã, ela sabia que ela faz esteira também? É? Nossa, que bom, vai ser uma garota ativa. Vou gravar um vídeo dela, Sora, vou postar no Classroom, daí tu vê. Tá bom. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchau, Tchau, Sabrina. Tereza. Boa tarde, gente, para quem não tinha visto ainda, quem entrou depois. Hoje temos a participação da Nicole e do Douglas, toda a turma da manhã. A Nicole está assistindo pela segunda vez, porque ela quer ser muito estudiosa. Até parece, Sora, até parece. Mas eu também aceito elogios, Sora, aceito elogios. Quê? Aceito elogios, Sora, aceito. Tá bom. Boa tarde, Isabelle. Chegou depois da aula de educação física. Gente, assim como a professora de educação física falou, tá? A prefeitura avisou ontem à noite a escola, e a escola repassou para nós, e segunda e quinta-feira eles vão decretar feriado. Então não vai ter aula início nem segunda, nem quinta, e nem, acredito eu, que nem atividade postada, tá? Aí as atividades vão ir para terça-feira. E a nossa aula, como não pode ocorrer na quinta, vai ocorrer em outro dia da semana. Aí eu aviso depois para vocês, tá? Tudo direitinho, horário e dia. Oi? Eu não consegui escutar direito. Semana que vem, a prefeitura decretou em segunda, dia 12, que é o dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida, e na quinta, que é o dia dos professores, não vai ter nenhum tipo de aula online para nenhuma escola, entendeu? Então, nossa aula, que seria quinta, a prof vai ver outro dia da semana, que não seja terça, para ter aula com vocês. Mas depois eu boto lá no grupo direitinho o dia, tá? Tá, Sora. Lembrando. Sora, Oi. eu só queria dizer que a atividade de arte, eu e o Davi fizemos junto e eu só postei na minha, eu acho, porque eu não enviei o vídeo pra ele. Mas eu acho que ele botou lá na atividade. Sim, Eu vou ver depois quando eu corrigir. eu deixei um comentário falando que eu fiz com a Kiki. Eu vi o comentário, eu só não vi o vídeo aí, tá? Porque como são agora várias atividades, eu demoro um pouco mais para corrigir.
Professora, a gente 10 segundos de vídeo, perfeito, hein, Sora? Que Quero só ver. Professora, eu e o Henrique fez um negócio que, tipo, tinha etapa. Aí ele achou que quando ele tava na segunda etapa, ele ia achar que eu tava na primeira. Só que eu terminei uns mais 5 segundos depois que ele. Tipo, ele veio antes. Aham. totalmente sincronizado, totalmente, assim. O Vegeta Eu quero ver como é que ficou. Eu quero ver depois como é que ficou. Tá? Só um minutinho, pessoal. Desculpa, gente. Eu imprevisto aqui rapidinho, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar História e Geografia, tá? Quem imprimiu, já te dou a palavra, Nicola. Quem imprimiu ou copiou, pode tanto colar ou escrever e copiar no caderno de Geografia ou de História, que a matéria vai... O assunto vai para as duas matérias, tá? Fala, Nicole. Professora, eu só tô aqui, senão eu não estaria aqui, porque essa peste aqui tava dizendo que tadinha. queria. Ela é uma peste. Deixa eu aprender, então. Deixa ela aprender, é bom aprender. Ela disse que a aula de história é para escrever história, Sora. Isso é produção textual. Mas não deixa de ser também, né? Para ela, a história é... História, A minha aula favorita. tá? Então, quem tiver com o microfone ligado, acho que é só a Maria Gabriela. Professora, é pra colar no de geografia ou história? Tanto faz, qualquer um dos dois. Tá bom. Porque o assunto trabalhado ele envolve as duas matérias. Tá? Então, enquanto eu estiver fazendo a leitura, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar, certo? Então, com a proximidade agora das eleições, tá? A gente vai trabalhar como é a estrutura do governo no Brasil, o governo brasileiro. Quando a gente fala de governo, não é só o governo na base estadual, tá? O governo de governar em si, então a gente vai partir do país para os estados, para o município. Então, o Brasil é uma república federativa presidencialista. O que é ser presidencialista? É onde quem comanda é um presidente, né, escolhido pelo voto do povo. Já existiu no Brasil o poder monárquico da monarquia, onde reis, imperadores, né? E em alguns países ainda existe, tá? Ainda existe a rainha da Inglaterra, ainda existe os príncipes de Mônaco. Então, em alguns lugares ainda não trabalha com regime presidencialista, presidente. E o regime presidencialista é formado pela União, que é o Brasil, né, nosso estado maior, e pelos estados e municípios, nos quais o exercício do poder se atribui a órgãos independentes, né? Cada um tem o seu estilo de poder e sua maneira de governar. Esse sistema federal permite que o governo central represente as várias entidades territoriais que possuem interesses em comum, que é relações exteriores, a defesa, a comunicação, e, ao mesmo tempo, permite que essas entidades mantenham suas próprias identidades, leis e planos de ação. Os estados possuem autonomia política. Por que os estados precisam ter essa autonomia? Porque o que o povo do estado do Nordeste, lá para o Nordeste, Bahia, Maranhão, precisa, não é as mesmas coisas que um gaúcho precisa. Não é as mesmas coisas que o pessoal que mora em São Paulo precisa. Então, cada governante, seja do estado ou do seu município, tem autonomia política para fazer o que o povo necessita. Claro que nem sempre fazem, né? Mas essa seria a principal função deles. O chefe de Estado é eleito pela população, mantendo-se no poder por um período de 4 anos, e tem direito a se recandidatar apenas uma vez. O que pode acontecer?
seja prefeito, governador ou presidente, tá? Ele pode se eleger. Nas próximas eleições, se candidatar à reeleição, né? Ele pode ganhar ou não. Se ele ganhar, ele vai permanecer 8 anos, os 4 anos do primeiro mandato, mais os 4 anos do segundo mandato. Só que na terceira vez, ele não pode se reeleger novamente. Ele pode se afastar e depois de 4 anos ou mais tempo, ele pode retornar a se candidatar novamente. Ele não pode se recandidatar 2 vezes, exercer 3 mandatos seguidos, tá? As funções tanto de chefe de Estado como de chefe de governo são exercidas pelo presidente da República. O presidente da República é também o chefe máximo do Poder Executivo, já que o Brasil adota regime presidencialista. O presidente exerce o comando supremo das Forças Armadas do país e tem o dever de sustentar a independência e a integridade do Brasil. O Poder Executivo Federal é formado por órgãos de administração direta, que são os ministérios, né? Além dos ministérios, a gente tem as Forças Armadas, o Exército, são todos órgãos que são administrados diretamente pelo Poder Executivo Federal, seja presidente ou os ministros, tá? E a administração indireta, que são empresas públicas, mas que têm programas do governo em prática, que dão um suporte, né, para o governo. Desculpa, eu tive que sair do texto, alguém quis entrar. Que dão um suporte para o governo na sua administração. Exemplo seria a Petrobras, tá? Opa! O executivo age junto ao poder legislativo ao participar da elaboração das leis e sancionando ou vetando projetos. Em situações de urgência, o executivo adota as medidas provisórias e propõe emendas à Constituição, projetos de leis complementares e ordinárias e leis delegadas. Por que às vezes eles têm que adotar medidas provisórias? Ou fazer outras medidas, emendas em situações de urgência? Porque a lei, ela é formulada pelo Poder Legislativo, né, pelos deputados federais, e elas têm que seguir todo um padrão até se tornar legais, até se passar pelo presidente, no caso, e ele vetar ou sancionar, né? O que é vetar? É proibir, e sancionar é botar aquela lei em prática. Às vezes, ocorrem situações adversas que não foram previstas naquela lei, tá? Então, eles precisam abrir situações de urgência, medidas provisórias, emendas, dentro dessa Constituição, para que se resolva aqueles problemas momentâneos. Às vezes momentâneos, às vezes inesperados, né? Tipo a pandemia que a gente teve, que, por mais preparado que a gente estivesse ou não, as leis não adotavam nada em relação à população que está perdendo sua renda, né? Então, algumas medidas foram tomadas para que essa população não perdesse tanto a renda, que girasse o dinheiro dentro do país, né? Porque é isso que vai elevando o país. Então, foram medidas provisórias, emendas que foram se propondo dentro dessas leis. Algumas medidas provisórias são momentâneas, são para aquele momento apenas. Outras, às vezes, são sancionadas e depois de um tempo elas vão virando leis que vão para dentro da Constituição, para se caso ocorra novamente alguma coisa parecida, já tem a lei ali prontinha, tá? É o vice-presidente da República que substitui o presidente em caso de impedimento, se ele não pode, né, presidir, não pode administrar o seu país, se ele for impedido por alguma improvidade ou algum problema, né? Ou quando ele tem que fazer viagens a trabalho, a serviço, né? Vão visitar outros países, ter conversas, que um presidente é necessário fazer. Então, quando o presidente não pode, quando ele está impedido de fazer isso, é o vice-presidente que assume esse cargo. Ou quando o cargo torna-se vago.
por impeachment ou por morte, que já aconteceu antigamente, tá? O vice-presidente deve auxiliar o presidente sempre que for convocado para realizar missões especiais. Já os ministros auxiliam o presidente na direção superior da administração federal. No executivo estadual, o chefe supremo é o governador do estado. Ele tem sob seu comando secretários e auxiliares diretos. Assim como o presidente tem os ministros para auxiliar na administração, o governador tem os secretários que vão fazer o papel de ministro, só que dentro dos seus estados. O governador representa a sua unidade federativa, seu estado junto ao estado maior, junto ao país, e aos demais estados também. Além disso, o governador coordena as relações jurídicas, políticas e administrativas do seu estado e defende sua autonomia. O estado tem leis a seguir, tá? Algumas federais, então são leis de ordem do Brasil, que os estados têm que seguir, e a sua maioria são leis estaduais, tá? Que se chama lei orgânica, pode ser do estado ou pode ser dos municípios. São as leis que vão garantir o que se pode e o que não se pode fazer. O chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito. Ele precisa ter no mínimo 18 anos de idade e é eleito para exercer um mandato de 4 anos. Essa idade é para prefeitos, tá? E não é a única coisa que ele precisa ter. Não adianta ter 18 anos, vamos candidatar a prefeito. Não, tem outros pré-requisitos que ele precisa também. A mesma coisa para governador, só que para governador a idade já aumenta, já não é mais 18 anos, tem que ser um pouquinho mais velho. E para presidente também. 30 anos, eu acho. Para governador, sim. Para presidente, não, mais. Então, ele precisa ter no mínimo 18 e é eleito para exercer o mandato de 4 anos, podendo se recandidatar de novo por mais 4. O prefeito possui atribuições políticas e administrativas que se expressam no planejamento de atividades, obras e serviços dentro do município. Então, o prefeito está ali para cuidar da cidade, para governar essa cidade e fazer com que ela vá para frente, que ela mude, que as suas ruas sejam bem cuidadas, pavimentadas, a saúde esteja em ordem, a educação, né? Todo um serviço, as praças das comunidades, todo um serviço que ele precisa, não só ele, né? Mas ele está ali para poder, o que a gente chama, dar o canetaço, né? Aprovar ou não alguma coisa. O prefeito pode apresentar, sancionar, promulgar e vetar proposições e projetos de lei. Então, tudo isso aqui o prefeito pode fazer, não é que ele deve e que ele vá fazer, tá? Ele pode apresentar um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores e os vereadores vetarem, não, isso aí é inviável fazer. Ele pode sancionar uma lei que os vereadores fizeram, ele pode vetar essa lei, ele pode, como é que eu vou dizer, acrescentar elementos na lei, né? Então, tudo tem que passar pela mão do prefeito por último. E todo ano o Executivo Municipal elabora a proposta orçamentária. É o que o município, é o que eles imaginam que o município vai gastar no ano seguinte, tá? E essa proposta orçamentária, ela vai para a Câmara de Vereadores. E são os vereadores que têm que verificar, conferir todos os gastos da prefeitura. Os vereadores estão ali fazendo um papel que seria o papel de todo cidadão. Só como todo cidadão de uma cidade são milhares, milhões, então se elege um número X de vereadores, dependendo do tamanho da cidade, tamanho de populacional, e são eles que vão cuidar dessa proposta orçamentária, que vão discutir, ver o que é viável, ver o que não é viável, ver se o prefeito está seguindo com aquela orçamento previsto, porque o prefeito não pode gastar além sem mostrar aonde e por que foi gasto. Tá?
São os vereadores também que vão escutar o povo, escutar a população, para levar aos ouvidos do prefeito tudo que está incomodando a população daquele município para que se possa ser modificado. E de acordo com a Constituição Federal e as constituições estaduais, os municípios gozam de autonomia, eles são autônomos, eles têm o poder de realizar as atividades necessárias dentro da lei orçamentária, sem precisar levar esse orçamento ao presidente ou ao governador. Tá? O sistema brasileiro é multipartidário, ele permite a formação legal de vários partidos políticos. E aqui a gente não está falando de um ou de outro. Aqui a gente está falando que multipartidários são vários partidos, cada um com sua ideologia, cada um com seu pensamento, cada um com seu modo de agir dentro do governo. E quem escolhe são as pessoas maiores de 18 anos e os entre 16 e 18 anos são opcionais, né? Eles podem ou não votar. Aí é um consentimento, um pensamento de quem quer. Entre 18 e 70 anos é obrigatório. Se eu não me engano, é 70 anos. E 72 é opcional. A partir de 72 é opcional. A opcional é tu vai decidir se tu quer ou não. Voto não é um papel bonito, né? Não é um papel bonito que vai me fazer eu votar seja em vereador, prefeito, presidente, governador. A gente tem que ver as propostas, estudar direitinho, para ver qual é o que, na nossa opinião, né, vai fazer o melhor para o nosso município, o nosso estado ou o nosso país. Alguém com alguma pergunta? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Perguntem. Não? A Fernanda ali tá tão para baixo. Tudo entendido? Adoro isso. Nada, nada? Um silêncio total? Nada. Então tá. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Podemos passar para a correção de matemática, então? Sim. Tá, a gente vai corrigir os probleminhas, tá? Dessa semana que ficaram. Lá no próximo 1 ele tá como português e matemática, porque português na parte de interpretação, matemática dos cálculos, tá? Então eu vou ler o problema. Eu preciso não. Vocês podem ficar com a câmera. Oi, fala, Davi. Sabe as atividades que tu tá dando extra? Sim. Elas vão ficar, tipo, até quando? Eu não botei data, tá? Porque como são muitas atividades agora, eu não vou botar mais data limite de entrega, tá? Então, quando vocês vão realizando, vão entregando. Pode ficar o tempo todo ali. Study champions, my friend is... Ulisses. Elas vão ficar o tempo todo ali, tá, Douglas? Ninguém vai tirar. Não, tipo, eu digo até quando que tu vai ficar postando tua atividade extra. Porque São eu já 7 acabei de semanas. tudo. Tá, são 7 semanas. 7 semanas. Tá bom, obrigado, senhor. É o dia 11 de novembro, se eu não me engano. É a última semana. Tá bom. Tá? Então, vamos lá para os problemas de matemática. Eu preciso que abra o microfone para poder resolver junto comigo, tá? Não sou eu que vou resolver. Eu quero ouvir o pensamento de vocês, porque eu não estou vendo o rostinho, mas eu posso ouvir o que vocês estão pensando e qual é a lógica que vocês estão tirando os problemas, tá? Então, o primeiro problema. Em uma reunião de trabalho, há 5 pessoas. Então, sou eu e mais 4. Se ao chegar... Pessoal, o microfone pode ficar aberto, só que não pode ficar falando junto com você. Ou ter alguma TV ligada junto. Acho que é da Nicole. Tá fazendo barulho. Ô Nicole. Que?
Acho que desliga um pouquinho no microfone, só que eu acho que a Mana tá falando, daí tá dando eco. Se ao chegar, cada uma delas trocou um aperto de mão com todos os outros, quantos apertos de mão foram dados ao todo? Quem conseguiu fazer essa que gostaria de falar? 10. Eu ouvi 10, eu ouvi 5. 20. 20. Acho que 20, é. 20, Sueli. Tá. 25. Quem falou Não, 25? Como é que chegou esse resultado? Vamos ver. Como eu cheguei a esse resultado, Sim, eu somei 5 vezes 5. tu multiplicou, então, 5 vezes 5. 5 pessoas, 5 apertos de mãos, isso? Isso. Tá. Quem chegou ao resultado 20? Como é que chegou a esse resultado? 4 vezes 5, Sara. Por que 4 vezes 5? Não sei, Sara. Nicole, tu já estava de manhã, tu já sabe, né? Pessoal, se na reunião tem 5 pessoas, é eu e mais 4, Senhora, meu mic tá travando muito. se cada uma delas for apertar a mão, por exemplo, sou eu e mais 4, tá? Na reunião. Se eu for apertar a mão de todos, eu vou apertar a mão de quantas pessoas? De 4 pessoas. Então, 5 pessoas, cada uma aperta 4 mãos diferentes. Então, quantos apertos de mãos no final? 20. 20. São 5 vezes 4. Ô, Sora, eu acertei, Sora, achava que eu tava errada. Fiquei, meu Deus, será que tá... Não, eu quero ouvir, por isso que por isso que eu disse, a gente vai corrigir. daí eu pensei, eu vou fazer 5 vezes 4, que vai dar 20. É porque se eu fizer 5 vezes 5, eu vou estar cumprimentando a mim mesma, né? Uhum. Aí não tem como. Letra B. Na papelaria do bairro, uma caneta de 4 cores custa R$8 e um caderno de 200 folhas custa R$20. Luiz Carlos tem R$40. Luiz Carlos pode comprar um caderno e uma caneta? Sim. Sim. Quanto que ele pagará pelos dois? R$28. 28. Cobra troco? Sim. Quanto? Sim. Sim, quanto? 12 reais. 12. R$12. Com o troco que sobrou de R$12, ele pode comprar mais uma caneta? Sim. Sim. E quanto sobra de troco daí? 4. Sobrou 12. 4. Isso, sobrou 12. Você comprar uma caneta de 8, sobra R$4, e agora não dá para comprar mais nada, né? Quer dizer, de repente até daria para comprar outra coisa, mas com os produtos que a gente tem ali, ele não pode comprar mais nada. Então, ele pode comprar um caderno e uma caneta, ele vai pagar pelos dois R$28, sobra R$12 de troco, e ele ainda pode comprar uma caneta de R$8, que ainda sobra dinheiro. João Pedro tinha 35 figurinhas ao iniciar um jogo de bafo. Sabe o que é um jogo de bafo? Sim. Não faço dessa. Sim, Sara. Jogo de bafo, alguns conhecem, outros não. É um jogo onde a figurinha, principalmente os meninos, mas nem sempre, às vezes tinha meninos também, traziam suas figurinhas de coleção e botavam elas todas viradinhas para baixo, ou numa mesa ou no chão. E com a mão côncava, viradinha, eles tinham que bater naquelas figurinhas, e as figurinhas que virassem a figurinha para cima, eles ficavam nelas. Por que se diz jogo de bafo? Porque antes de fazer essa, normalmente eles bafejavam na mão, para ela ficar úmida e as figurinhas dar maior facilidade. Então, nesse jogo, na primeira partida, ele ganhou 13 figurinhas. Na segunda, ele perdeu 8. E na terceira, ele perdeu 15. Com quantas figurinhas João Pedro ficou no final das 3 partidas? 40. 40, 25. 25, Sara. 2, 25. 3, 25. Então, assim, o João Pedro tinha 35. Então, ele foi lá e ganhou mais 13. Qual?
48. 48. Depois ele foi lá e perdeu 8. Voltou 40. 40. E na última partida ele perdeu 15. Ficou com 25. 25. Então, ao total, no final das 3 partidas, ele ficou com 25. Ele tinha 35, ganhou 13, só que daí ele perdeu 8 e depois perdeu mais 15. Então, ele saiu com menos figurinha do que quando ele entrou. Se eu fosse ele, eu já sairia quando eu ganhar a primeira. Ah, mas normalmente quando a gente ganha, a gente acha que vai ganhar outra e joga de novo. Eu tava perdendo. Nem sempre, né? Eu tenho uma experiência muito mal com isso. Letra D. Fala que não tô te passando. Luiz Antônio pesa 80 quilos. E seus filhos Marcelo e Luciano pesam 40 quilos cada um. Falou que não. Eles querem atravessar um rio. Eles estão de um lado da margem do rio, eles querem ir para o outro lado. Porém, eles só têm um bote, tá? E esse bote só pode levar de cada vez 80 quilos. Não pode sair nadando pelo rio, porque o rio é cheio de piranhas e vai morrer. Então, ele precisa ir pelo bote. Apenas um bote. Como que eles farão para atravessar esse rio com segurança? Para que não caiam? Primeiro Pode vai as falar. crianças, depois o pai. Tá, e daí? Mas como é que vão ir as crianças e como é que o bote vai voltar para o pai poder ir? Agora tu me pegou, não sei. Primeiro os dois filhos vão, Tá. daí Eu um sei. vai pro hotel e o outro volta com o pai. Daí depois o pai vai pro outro lado com outro filho, daí o outro filho que tava lá do outro lado volta e os dois irmãos vão juntos. Isso mesmo. Exatamente assim. Isso era um jogo de desafio lá. Então, assim, ó, primeiro caso, tá? Os dois filhos juntos pesam 80. Então, eles vão no bote e atravessam o rio. Um dos filhos fica, o outro volta com o bote. Chegando na margem, trocam de lugar. O pai sobe no bote e o filho fica. Então, o pai vai, atravessa o rio e o filho que tinha ficado lá do outro lado volta para buscar o irmão e eles atravessam juntos. Não, é melhor resumir, tipo, falar que é 2 viagens. Mas o pai não faz 2 viagens. Porque daí foi primeiro, depois não voltou pra buscar o pai e foram. Daí foi 2 viagens. Foi 4 viagens. Foi mais de 2. Foi 4, eu acho. Foi os 2 irmãos, uma viagem. Volta um irmão, mais uma viagem. Vai o pai, mais uma viagem. Volta o irmão. São 6 viagens. São 6 entre ida e volta, né? Tô falando. Consegui entender agora, Nicole? Continuando ali, a letra E, tá? Desculpa por esse espaço aqui que ficou, mas eram para estar todas juntinhas, tá? Na letra E, a primeira coisa que vocês tinham que fazer é colocar as frases em ordem para resolver o problema depois. Pera, agora tá com barulho. Espera aí. Ô, Nicole, é o teu de novo. É que tu tá mexendo aí, daí... Isso, obrigada. Então, todas as frases que são ali fazem parte de um problema só. Não é cada frase um problema diferente, tá? Lembrando que se eu estou trabalhando com problema de matemática, a última frase, ela tem que ter o ponto de interrogação. Então, a letra C, obrigatoriamente, vai ser a última frase, tá? Só que por qual dessas frases eu vou começar o meu problema? Logo em seguida? Opa, mas o que tinha antes? Eu tô falando logo em seguida, tinha que ter alguma coisa antes. Primeiro começa com a B. O senhor Carlos recebeu extrato de sua conta bancária. Ok. O que vem depois? A D. Verificou que o seu saldo era de 320. Depois. A E. A E, Sora, ou a E ou a A. Pode ser qualquer um. A E ou a A, tanto faz, tá? A ordem da E ou da A, se for primeiro ou depois, não vai fazer diferença na hora da conta, tá? Então, vamos dizer que eu botei a E. Pagou uma conta no cheque de valor de R$90. Logo em seguida, fez um depósito de 130.
Então, se ele pagou, ele retirou o dinheiro da conta. E se ele fez um depósito, ele colocou o dinheiro na conta. A última pergunta. Qual passou a ser o saldo da conta do senhor Carlos no final das operações bancárias? Então, vamos lá. Ele tinha 320. Tá? Isso, o final 360. Olha, ele tinha 320. Ele pagou a conta de R$90. Então, ele tirou R$90 lá da sua conta. Se eu tenho 320 e tiro 90, eu fico com quanto? Duzentos e? 230. Então, lá, tinha 320, pagou a conta de 90, com um cheque de R$90, ficou com 230. E depois ele fez um depósito. Então, ele botou o dinheiro na sua conta. Então, ele tinha 230 mais 130. 360. R$360. É o valor final da conta bancária do senhor Carlos. Tá? F e última. O pai de João Carlos comprou 40 metros de tela. Ele quer cercar um terreno retangular que tenha a maior área possível para fazer uma horta. Vamos ajudar João Carlos e seu pai a descobrir quais devem ser as dimensões do terreno? Então, primeira coisa que eu preciso lembrar. Ele está pedindo que seja um terreno retangular, tá? Como é que eu vou fazer esse terreno retangular? Deixa eu ver se eu consigo. Bota 15 metros. Não consigo buscar porque já tem PDF. Bota 15 metros naquela parte maior, nas duas partes maiores, e 5 metros nas pequenas. 15 na base de baixo, que seria nessa parte aqui, nessa linha, e 15 na maior? Na linha de cima, que é a maior, e nos lados ficam 5 metros. Então, se eu for somar tudo, dá 40. São os 40 metros de tela que ele comprou. Então, ele pede que tenha a maior área, o maior tamanho. Como é que eu calculo a área de um retângulo, por exemplo? Como assim? Calcular o perímetro é saber quanto que mede o terreno toda a sua volta, tá? Então, eu sabia que eu tinha que fazer um terreno de 40 metros de tela, tá? Eu consigo fechar isso aqui. Consegui. Então, o meu terreno tinha que ter 40 metros. 40 metros. O meu retângulo tinha que ter 40 metros. Ele pede que seja a maior área possível. O que é área possível? O maior tamanho do retângulo que ele possa utilizar para plantio. Como é que eu calculo a área? A base, é a parte de baixo, do nosso retângulo, que é a parte maior, vezes a altura. Então, 15 vezes 5. Qual a área que ficou todo esse terreno retangular do 15 vezes 5? Qual o que, senhora? 15 vezes 5. 75. 75. Então, esse terreno que ele mediu os 40 metros de tela para fazer a volta, ele tem uma área de 75 metros retangulares. Né? São os metros quadrados que a gente trabalha, em forma de retângulo. Então, se eu fosse dividir esse terreno lá dentro, cada pedaço tendo 1 metro, ele teria 75 pedacinhos lá dentro. Isso que é calcular a área. Calcular o perímetro é dar a volta no terreno, no retângulo. Calcular a área é calcular todo o espaço que está sendo usado lá dentro. Obrigada, professora. Eu não entendi direito no texto. Agora eu entendi direitinho. Conseguiu entender direitinho? Que bom. Direitinho. Tá? É por isso que a gente tem dois modos, né, de calcular o perímetro e a área. O perímetro, a gente vai medir toda a volta da figura, do espaço. No caso aqui é um terreno.
Então, ele comprou esses 40 metros de tela para fazer toda a volta. Então, ele sabe que aquele terreno, que é em formato de um retângulo, que ele pediu, vai ter 40 metros. A gente fez 15, 15 e 5 na altura. E para descobrir a área, o que é a área? É tudo que aquele terreno vai usar, tudo aquilo de espaço que ele pode plantar. Já que ele vai plantar, ele vai fazer uma horta, então é todo o espaço que ele vai plantar. No caso, a gente vai multiplicar a base, que é a parte maior do retângulo, vezes a altura. Tá? Estão vendo essa barrinha aqui embaixo? Que tem uma setinha, uma mãozinha, um menos, um mais. Vocês enxergam ela? Não. Não? Não. Eu queria poder mostrar o desenho direitinho para vocês. Pra mim não tá nem apresentando. Não? Pra mim não tá. Pra mim também não tá apresentando. Pra mim não. Pra mim não tá apresentando. A apresentação Ah, será que a senhora Enrola explicou tudo sem apresentar? Não. Foi só agora no final, porque eu tive que voltar aqui que alguém tinha perguntado. Mas eu acho que não, né? E eu tava bem concentrada aqui lendo, jurando que vocês estavam vendo. Ninguém me falou nada, né? Coisa séria. Tem alguma outra pergunta? Aqui, Lívia. Só um pouquinho, tá? Voltei. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser de matemática, pode ser de outra matéria que a gente tenha dado de semana, outra atividade. Eu não tenho, senhora, porque eu fiz aqui pra fazer mesmo, porque eu já acabei tudo. Mais alguém? Conseguiu entender agora, Nicole? Que bom. Alguém ficou com dúvida, gente? Perguntem. Pode ser de geografia, pode ser de português, de matemática, de ciências. Ô, senhora. Alguém ia me perguntar alguma coisa de ciência depois. Fala, João. Senhora, eu não tô entendendo como fazer aquelas continhas das bases. Eu não tô entendendo como é que se faz. Qual atividade, João? Aquela dos centímetros, do losango. Eu não tô entendendo como é que se faz aquilo. Tá, eu vou abrir aqui uma página do Word para poder riscar, tá? Porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Só um pouquinho, tá? Tá, agora eu volto aqui. Eu vou tentar te mostrar agora, tá bom, João? Senhora, Okay. Tá. Senhora. Oi. Tá bom, senhora. Um dente meu caiu agora. Hã? Tá aqui, ó, meu dente. Caiu agora. Tá, então presta atenção aí, João. Qualquer coisa me pergunte, tá? Eu vou colocar Estão vendo a página em branco? Sim. Tá. Oi. Eu vou inserir um objeto qualquer aqui, tá? Vou botar um retângulo. Pegou minha caneta. Só fazendo Ó, efeito. isso aqui é um retângulo, tá, João? Eu vou deixar um óculos. Nicole, o microfone de novo, Nicole. Então, aqui, ó, a gente pega... Se a gente for fazer o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é toda a extensão em volta desse desenho, João, tá? Eu quero saber quanto mede esse desenho se eu fosse dar a volta em todo ele. Então, vamos dizer que aqui do lado, essa altura aqui assim, ó, ele tenha 5 metros, tá? E aqui embaixo, ele tenha 20 metros. Se eu fosse andar dessa ponta até aqui, eu ia andar 20 metros. Se eu fosse andar dessa ponta até aqui em cima, 20 metros, 5 metros, tá? O perímetro, que é o total dele, da volta dele todo, que conta eu teria que fazer? Eu teria que pegar 20 metros. Deixa eu ver os sinais aqui. Mais 20 metros, que é a parte aqui de cima. Mais 5 metros, que é a lateral. Mais 5 metros, que é a outra lateral, o outro lado. Então, eu tenho 20, mais 20,
5 mais 5. Então, se eu fosse calcular o perímetro desse objeto, desse retângulo, seriam 50 metros. Se eu fosse fazer a volta nesse terreno todo, eu ia andar 50 metros, tá? Entendi. Agora, se eu fosse fazer o perímetro não, a área é todo o espaço dentro desse objeto, não é a volta que eu vou fazer, é todo o espaço que esse objeto está ocupando. Como é que eu faço a área? Eu faço a base, que é a parte de baixo, a largura dele, que aqui é 20 metros, vezes a altura, que no caso aqui é 5, tá? Então, no caso desse aqui, dessa figura geométrica, figura plana geométrica, a gente teria 5 vezes 20. Quanto é que é 5 vezes 20? 100? 100. No caso, metros. Deixa eu ver se vai dar. Metros quadrados. Tá? 100 metros quadrados. A gente usa metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, dependendo do tamanho que a gente vai usar aqui, tá? Quando a gente vai usar o perímetro, não precisa ser ao quadrado. Mas quando a gente vai usar o metro, sim. Se eu fosse dividir todo esse terreno em pedacinhos de 1 metro, eu teria 100 pedacinhos aqui dentro. Ah, eu vou fazer uma plantação de morangos. Cada pé de moranguinho precisa de um pedaço de terra de 1 metro. Eu teria 100 pés de moranguinho plantado aqui dentro. Ah, eu quero dar a volta em volta dos meus pés de morango. Eu teria que caminhar 50 metros para dar toda a volta. Então, o perímetro é a volta que eu faço em volta. E a área é tudo que vai ocupar dentro daquela figura. Conseguiu compreender agora, João? Sim. Melhorou? Professora, Oi. olha minha câmera. Tá olhando? Tô. Enquanto você explicava, eu fiquei rodeando meu dente mole. Aí tá aqui o resultado. Caído. 1 a menos. Ou 1 a mais. Obstruído. É sério. Eu não tô dando. Eu acho que já caiu uns tipo, né? Quarentena, acho que caiu já uns 6 ou 5 dentes. É, mas tá tardio, né? Já era pra te ter caído quase tudo já. Sim, Eu tava dando uma revolução nos dentes. que não caiu. É porque, já que não caiu antes, tá caindo tudo agora. Ô, senhora, Oi, vai sair, Fernanda. Tá com álcool gel e a máscara pronta aí. Jesus, quando foi me criar, ele não queria botar dente humano em mim. Não, ele decidiu, vou arrancar dente de cavalo e botar nesse guri. Por quê? Eu tenho uns 15 dentes tortos. Não parece uma faca de tão afiado e torto. Tá soltado pra fora, parece uma pipoca. Chupava bico quando era pequeno? Até os 6 anos, eu acho. É por isso, né? Não é por isso, mas ele ajuda muito. Eu não chupei bico quando era criança, tá? Nunca gostei. Mas mesmo assim eu tenho alguns dentes tortos. Usei aparelho por um bom tempo, deveria estar usando de novo. E tem gente que já chupou bico por um longo tempo e tem os dentes perfeitos. Mas ele auxilia, né? Não é que ele vai... Eu conheço algumas pessoas que chupam o bico até os 15 anos. Nossa senhora. Eu vou ter que usar. Eu acho que tu sabe que eu tenho os dentes separados ali no meio, né? Fake news. O meu irmão, ele já usou 12 tipos de aparelho. 12? Nossa. Ô, senhora, eu também tenho dente separado aqui na frente e aqui do lado. É. Às vezes eles separam porque tem espaço demais. Pode acontecer de ter espaço demais na cada dentária e eles acabam se separando. Não é, daí não tem nada a ver com isso. A minha tia dentista, ela falou que eu não vou ter espaço para nascer um dente lá. Eu não sou dentista, eu não sou dentista. Mas ela falou que não vai ter espaço. Siso é o que eles chamam de dente do juízo, que nasce depois dos 15 anos, 14, 15 anos. Eu acho que é esse. É o último lá de cá. Isso serve para encher o saco, né, senhora? O siso, ele não tem uma função muito específica, não. Apesar de doer bastante, porque ele não tem raiz, né? Quando ele sai, ele acaba empurrando. Como tu pode ver, a gente é tipo
a gente, tipo, a gente tá na aula, né? Daí do nada a gente começa a falar num assunto de dente. Normalmente a gente já terminou a aula, né? Porque eu perguntei. Tem alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Aí eu falei de dente e Sério, é a mesma coisa dos assuntos meu com o meu pai. A gente tá falando sobre videogame, daqui a pouco a gente tá falando sobre café e construção. É isso. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Porque depois eu vou disponibilizar para vocês e para a turma da manhã